Oi, viajante da vida! Vamos começar mais uma Mediunidade em Foco? Vamos continuar estudando lá o Seara dos Médiuns com Emanuel? Vamos ao capítulo 2 dessa vez. E é um capítulo muito interessante, porque a gente costuma se perguntar assim, mas como é que eu atraio os espíritos? Como é que eu convido benfeitores espirituais para virem trabalhar comigo? E como é que eu afasto, pelo menos resisto à influência dos espíritos atrasados? E Emanuel intitulou esse capítulo 2 de Cartão de Visitas. Foi uma mensagem psicografada no dia 8 de janeiro de 1960 e que tratava do item 7, lá do Livro dos Médiuns, que já trata do sobrenatural, do maravilhoso, dessa questão de como é que esse mundo espiritual interage com a gente e que são mecanismos naturais. E aí é interessante a gente pensar, porque assim, como é que a gente atrai espíritos? Você já pensou nisso? Você que trabalha em reunião mediúnica, acha que é só sentar lá em volta da mesa, botar a mão e dar uma chacoalhada? Não é, né? Nós já vimos isso em capítulos anteriores, que não é desse jeito. Que não é dessa forma que a gente realmente estabelece a sintonia. Qualquer um de nós que já participou de uma reunião de educação mediúnica, qualquer um de nós que já estudou um pouquinho sobre mediunidade, sabe a respeito da palavra sintonia. E como é que eu sintonizo com o mundo espiritual? Bom, para receber deles informações. E como é que eu sintonizo com o mundo espiritual dos sofredores para socorrê-los, para acolhê-los? E Emanuel começa este capítulo, esse aí, Cartão de Visitas, chamando atenção para o único mecanismo capaz de estabelecer essa sintonia. Olha só, em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Opa! Até tem um vídeo nosso lá nos curtas que era assim, diz-me o que pensas, eu te direi com quem andas. Vai aparecer o card dele aqui, ó, desse lado. E aí vocês vão perceber o seguinte, muitas vezes a gente diz assim, mas eu não atraí esse espírito atrasado para me perturbar. Só que os nossos pensamentos, invigilantes, acabaram sinalizando, eles funcionam como faróis acesos. Ou eles apontam para o mundo superior e atraem a atenção dos espíritos superiores para nos auxiliar, quando são bons pensamentos, ou eles apontam para o mundo inferior e atraem semelhantes para perto de nós. Então é interessante fazer analogia, quer dizer, eu pensando irradio. Irradiando, eu atraio. É aí que a gente começa a estabelecer o processo da sintonia. É aí que começa a aparecer a palavra sintonia para nós. Mas Emanuel vai trazer uma coisa mais simples, ajudar a gente a entender de forma mais simples. Porque olha só, se eu penso, eu posso atingir as pessoas que estão em volta de mim, ou posso atingir gente que está muito longe. Agora, então, com a vida virtual, com a internet, um pensamento meu pode chegar do outro lado do mundo rapidinho e envolver as pessoas. Mas qual é a qualidade desse pensamento? Qual é o tipo de pessoa com a qual eu vou sintonizar? Isso é uma coisa que tem que estar sempre na nossa cabeça. Isso é algo que está sempre na nossa mente. E aí Emanuel vai fazer uma analogia que eu achei ótima, que me fez parar muitas horas para refletir, para chegar aqui nesse momento e gravar o vídeo para vocês. Porque ela é simples. E embora ele mesmo diga que não é totalmente adequada, para esse momento, para esse vídeo curtinho sobre mediunidade, vai nos ajudar bastante. Olha que analogia interessante. Analisando o pensamento palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. A vela acesa arroja de si fótons, ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes, ou energia mental. Na primeira, temos a chama. No segundo, identificamos a ideia. Então o Emanuel está fazendo aqui uma analogia entre uma vela acesa que emite luz e o nosso pensamento, que emite energia mental. E aí vem aquela questão que eu falei, parecem faróis, né? Iluminando agora para o mundo espiritual, jogando luz ou para o mundo inferior ou para o mundo superior, dependendo do tipo de pensamento que a gente tiver. Só que quanto mais próximo da origem, maior a luz da vela. Quanto mais próximo de nós, do nosso pensamento, maior a influência, maior o impacto que esse pensamento vai ter. E é exatamente aí que Emanuel nos faz refletir. Toma cuidado com o que você pensa. Toma cuidado como você age. Olha só, uma e outro possuem campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro, da origem emissora. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Então, tanto a luz da vela pode ser usada para o bem quanto para o mal, quanto o pensamento pode ser usado para o bem quanto para o mal.
Então, isso na tarefa mediúnica coloca a gente como responsável, coloca o médium como autor, como responsável pelas sintonias que ele estabelece. Nós temos outros capítulos. O capítulo 40 tratou disso também, não é? Que o tipo de evolução do médium, que o tipo de sintonia que o médium estabelece, a maneira como o médium vive, pensa e sente, é que acaba atraindo para perto dele espíritos bons ou ruins. A mesma coisa Emmanuel fala aqui agora, só que deixando a responsabilidade toda em cima dos nossos ombros. Toda garantindo que nós é que temos que ter cuidado. E aí são neutros, tanto a luz da vela como o pensamento. Pensamento é neutro? É. Quem decide o que vai fazer com o pensamento somos nós. Olha que interessante que ele vai colocar. Imaginemos, no entanto, o lume, a vela, conduzido, tanto pode revelar o caminho de um santuário, quanto a trilha de um pântano. Tanto pode ajudar os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento de boas obras. Não é verdade? Então uma simples lamparinazinha, uma simples velazinha, pode ajudar a gente a escrever um texto. Imagina na época de Kardec, sem luz elétrica, gente. Em que eram as luzes de vela mesmo que eles faziam os textos, que eles produziam. E trabalhava até altas horas da noite, às vezes invadindo a madrugada, com a luz de uma vela. E quantas pessoas pegavam a sua vela e iam lá para um prostíbulo, iam lá cometer um crime? Então, não é a vela, é o uso que se faz dela. Também não é o pensamento, é o uso que se faz dele. E é isso que Emmanuel vai chamar a atenção para nós. Olha que interessante. Verificamos no símile, na semelhança, que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Eita ferro, né? Aqui a gente agora pensa assim, primeiro, o pensamento está ligado ao emissor. Então, temos que ter responsabilidade do nosso pensamento. E segundo, assim como a vela pode ser mal usada, o pensamento pode ser mal usado. E qualquer que seja a nossa mediunidade, o começo da sintonia é o pensar. Tem muita gente que pensa assim, hoje é dia de reunião mediúnica, vou fazer jejum físico e jejum mental. Mas depois, fora dos dias da reunião mediúnica, não faz isso. Não se cuida, não vigia os próprios pensamentos, estabelece sintonias negativas e acaba arrastando essas sintonias negativas para dentro da reunião mediúnica. Sejamos mais vigilantes. Você aí, eu, você também. Vamos tomar conta dos nossos pensamentos. De vez em quando a gente se perde, pensando coisa negativa, digladiando com outras pessoas nas redes sociais e o nosso pensamento vai lá, envenenando. Eu quero ganhar essa discussão. E a gente acaba perdendo a sintonia com o mundo espiritual superior. Então Emmanuel vai fazer uma advertência. Tudo começa no pensamento. Todo contato com os espíritos desencarnados começa no pensamento. Então pensa bem. Se a gente travou contato com um espírito atrasado, que está ali em cima da gente, que está ali querendo prejudicar a gente começou de alguma forma abrindo a porta para ele. Abrindo a porta para ele pelo pensamento. Lembra? De tudo de errado que os filmes de terror tem uma coisa que pelo menos a gente pode tomar de certa para o mundo espiritual. Quando aqueles filmes de vampiro dizem assim, olha, o vampiro só entra na sua casa se você o convidar. O espírito obsessor também. O obsessor só vai entrar na sua mente se você convidar com seu pensamento. E é por isso que a advertência de Emmanuel é muito séria. Olha só. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. Então, quando a gente entra nesse processo aí de fascinação, de perturbação das faculdades mediúnicas, ele começou com o nosso desejo, com os nossos sentimentos. E esse pensamento acabou gerando uma série de ações, e essas ações acabaram atraindo para junto de nós os nossos parceiros espirituais, sejam bons ou ruins, sejam elevados ou atrasados. Mas quem estabeleceu a sintonia fomos nós. Então aí entra um processo da educação da mediunidade. Educar a mediunidade é educar o nosso pensamento. Comece a fazer exercícios de educação do seu pensamento. Quanto tempo você consegue manter o seu pensamento vigilante numa ideia positiva? Tem gente que começa a ler um livro, na terceira linha já está desviando o pensamento, pensando na mensagem, pensando no almoço que tem que fazer, pensando na conversa que ia ter. Então, vamos fazer exercício. Lógico, os orientais têm o hábito de meditar.
o que serena a mente, o que ordena os pensamentos, o que esvazia de pensamentos a mente ansiosa. Nós aqui no Ocidente não temos a mesma prática dos orientais. E aí a gente começa a ter que fazer exercícios de disciplina do pensamento. Faça pouquinho, comece uma vez por dia. Preciso ficar 5 minutos idealizando alguma coisa boa de preferência, né, gente? Mesmo que você seja um guloso, uma gulosa, que assim, eu vou imaginar aquele brigadeiro maravilhoso, mas tenta imaginar o brigadeiro maravilhoso por uns 2, 3 minutos, antes de você engolir o brigadeiro mentalmente, né? Porque é isso que pode acontecer se a gente é muito guloso. Mas faça exercícios de controle, de disciplina do seu pensamento, porque é o pensamento o começo de tudo na tarefa mediúnica. Então pensar torto vai gerar uma mediunidade desajustada. A educação da mediunidade passa pela educação do nosso pensar. Dá trabalho? Com certeza dá trabalho. Nada na vida que é bom vem de graça. Então, se você quer uma mediunidade produtiva, se você quer sintonia com os benfeitores espirituais, trabalhe, estude, aprenda a controlar os seus próprios pensamentos. E quando Emmanuel vai concluir esse capítulo 2 lá do Seara dos Médiuns, ele mais uma vez chama a nossa atenção e coloca a responsabilidade de novo, sobre os ombrinhos da gente aqui. Vejam só, o pensamento é, portanto, o nosso cartão de visita. Com ele representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Então, olha que trem interessante para a gente lidar. Para a gente controlar esse trem que às vezes é descarrilhado, que é o nosso pensamento. É com o nosso pensamento que a gente vai poder trabalhar a luz ou espalhar trevas. Essa frase final, então, é excepcional. Para nós médiuns, se nós queremos ser mensageiros do bem, trabalhar com os construtores da luz, como Emmanuel fala ali, do bem, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Exercício de pensar. Fica aí como uma proposta. Vamos pegar um texto ou pegar uma imagem e olhar para ela e desenvolver em torno dela bons pensamentos. Seja num parágrafozinho. Pega aí um Minuto de Sabedoria do Pastorino, pega um Vida Feliz da Joana de Ângeles, trecho curtinho, e tente manter o seu pensamento nesse texto, primeiro por 1 minuto na primeira semana. Depois por 2 minutos na segunda semana, até você chegar ali mais ou menos uns 5 minutos, pensando, refletindo, criando, idealizando coisas boas sobre aquele texto. Ou sobre a imagem que você colocou. Às vezes tem gente que gosta de uma pintura. Pega uma pintura que você gosta de arte. Pega uma música que você gosta de música. E tenta trabalhar o pensamento. Quanto tempo você consegue manter o seu pensamento positivo em torno daquela ideia positiva que chegou para você? E assim nós vamos educar a nossa mediunidade. E aí? O que você achou desse texto do Emmanuel? Vá lá, hein? Volte lá no livro Seara dos Médiuns e lê esse capítulo 2. Estude para você chegar às suas conclusões. Não fique paralisado nas observações que eu fiz aqui. Foi o tempo que eu tive e foram as observações que eu consegui alcançar. Se nós estudarmos juntos, se você fizer contribuições aqui deixando comentários, nós vamos enriquecer ainda mais esse momento de estudo da mediunidade. Então faz isso, faz por você, faz por todo mundo que está aqui na playlist participando desse verdadeiro curso de mediunidade, do qual eu também sou estudante. E aí, todo mundo junto estudando, nós vamos chegar a ideias melhores, nós vamos chegar a tarefas melhores. E se você gostou, agora é minha vez, né? Acione aí o sininho, se inscreva aí no canal, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike, mas comenta pra mim. Diz onde é que eu errei. O que eu falei que foi besteira. Aponte uma besteira doutrinária pra gente poder corrigir. Me ajude também. E se gostou, deixa um comentário. E se gostou mais ainda, divulgue. Coloque nas suas listas, nas suas redes sociais, o link desse vídeo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, tá?